A prisão emocional, ela não tem grades. A prisão emocional, ela não tem uma sentença clara que diz o motivo pelo qual aquela pessoa está presa. E a prisão emocional, ela não tem uma pena definida. Ela não tem um prazo para acabar. E a dependência emocional, ela é uma verdadeira prisão. Porque ela tira das pessoas a permissão para ser quem elas são. A permissão para fazer o que elas quiserem fazer. A permissão para acertar e a permissão para errar. A permissão para mudar de ideia. A permissão para fazer diferente do que todos sempre fizeram. Ou talvez fazer diferente do que ela mesma sempre fez. A dependência emocional, ela cria uma obrigação doentia. A dependência emocional, ela desrespeita as diferenças. Nós trouxemos essa analogia da cozinha, onde os sentimentos, as emoções são tempero, a razão, os pensamentos, os fatos, a lógica é o chefe de cozinha e a vida é o prato. O resultado final da junção dessas duas coisas. Só que tem muita gente cozinhando ao mesmo tempo, tem muita gente comendo junto, tem muita gente compartilhando dessa mesa e muitas vezes compartilhando do próprio prato. E é aqui que surgem os problemas de dependência emocional, quando as pessoas não respeitam mais as diferenças. Diferenças de direção, diferenças de intensidade. O que é a direção? É a razão. Uma pessoa pensa em fazer uma coisa, uma pessoa interpreta uma determinada situação, uma determinada oportunidade de um jeito e outra interpreta de outro. E elas podem apontar para direções completamente opostas. Isso não precisa necessariamente dizer que uma pessoa é melhor do que a outra, ou dizer que uma pessoa não se importa com a outra. Uma pessoa precisa ter o direito de apontar para um destino enquanto outra aponta para outro, mesmo elas sendo próximas, mesmo elas se amando. Isso é liberdade. Agora, quando uma pessoa não pode apontar para uma direção só porque outra pessoa espera outra coisa, só porque outras pessoas, de repente, não vão se sentir bem, essa pessoa perdeu a liberdade. Essa pessoa sequer pode pensar diferente. Essa pessoa está vivendo em um ambiente onde as diferenças não são respeitadas. Ou a diferença de intensidade, porque a razão é a direção. A emoção, o sentimento é a força. Tem pessoas que vivem em ritmos completamente diferentes. E essa diferença precisa ser respeitada. Porque isso traz uma diferença no objetivo. Isso traz uma diferença na intenção. Pessoas diferentes veem o mundo de formas diferentes, registram e sentem de formas completamente diferentes. Isso faz com que elas produzam expectativas, desejos, objetivos e intenções completamente diferentes. E esse é o problema da dependência emocional, que as pessoas escondem suas intenções. E na nossa analogia gastronômica, a intenção é a receita. A intenção é a receita. E qual é o problema de seguir a instrução de um outro chefe de cozinha? Aparentemente nenhum. Se ele dominar a receita que você está tentando preparar e se ele dominar os ingredientes que você está utilizando. Agora, se você pedir opinião ou der espaço para a opinião de um outro chefe de cozinha, que de repente utiliza outros ingredientes e que de repente está tentando preparar um outro prato, as diferenças foram ignoradas. O resultado vai ser catastrófico, vai ser frustrante. Muitos de vocês perderam a oportunidade, o direito de opinar sobre a sua própria vida. Quantas pessoas aqui fizeram cursos que não queriam, atuam em áreas que não se satisfazem, nem financeiramente, nem emocionalmente, não tem prazer nenhum naquela atuação, porque outra pessoa queria.
Era a receita de outra pessoa, era a intenção de outra pessoa, era a expectativa de outra pessoa. E ela se viu obrigada a fazer daquela forma, a não fazer diferente para não frustrar, para não decepcionar, para não magoar. Ou seja, ela está obrigada a seguir a receita de outra pessoa e ela está priorizando os ingredientes, os temperos de outras pessoas. Se você se importa demais com os sentimentos da sua mãe, do seu pai, do seu cunhado, do seu sobrinho, da sua ex, do seu chefe, das pessoas da sua igreja, das pessoas do seu trabalho, das pessoas da sua faculdade, do curso que você faz, se você se importa demais com os sentimentos dessas pessoas, você está tentando controlar os sentimentos dessas pessoas, ou você está sendo obrigada a controlar os sentimentos dessas pessoas. Você está usando no preparo do seu prato os ingredientes que outras pessoas escolheram para outra receita. A história que o seu pai construiu, que a sua mãe construiu, foi a história que eles deram conta, com a receita que eles tinham, com os ingredientes que eles tinham. E eles ainda seguem essa receita. De repente, o prato saboroso, o prato agradável, o prato harmônico, o prato prazeroso para o seu pai seja uma vida com a estabilidade de um concurso público. Essa é a receita que ele segue. Essa é a intenção que ele segue. E o problema da dependência emocional é quando você se relaciona com uma pessoa e a diferença não é respeitada, isso cria uma interferência. Imagine uma pessoa preparando um pudim e você jogando carne moída no prato dessa pessoa. Que chato, né? Que ruim. Imagine a pessoa tendo que sorrir dizendo: que legal, obrigado por ter jogado um pouco de carne moída, e você joga cebola no pudim dela. E você pega um pouco do macarrão que sobrou da sua lasanha e diz: usa esse macarrão, porque esse macarrão, a minha avó sempre usou esse macarrão. Mas que saco! A sua avó usou a porcaria do macarrão porque ela era italiana e ela estava preparando lasanha. Só que o outro indivíduo é mineiro e está preparando um pudim. Por que você tem que ficar enfiando os seus ingredientes ali no prato do outro? Esses ingredientes fazem parte da sua receita. Esse medo, essa raiva, essa culpa, esse vazio, que são esses ingredientes jogados ali, são seus. Ou o contrário. Talvez você seja a pessoa que está a vida inteira tentando fazer só um pudim, só montar um negócio, ou só tocar sua família, ou só tocar sua parada do jeito que você quer, e tem toda hora alguém joga um abacate, joga um pedaço de carne seca, joga um... Meu Deus, como é que você vai temperar a sua vida assim? Esse é o prato que você está comendo. Um prato que não tem sua cara. Um prato que não é resultado da sua receita, da sua intenção. Um prato que foi preparado de qualquer jeito, sem nenhum respeito das diferenças. As diferenças precisam ser respeitadas. Nós vivemos em um mundo diferente do mundo dos nossos pais, dos nossos avós. São outras referências tecnológicas, empresariais, culturais, sociais, filosóficas. É um mundo diferente. O medo do seu pai, o medo da sua mãe, que temperou e tempera a vida dele, não pode ser o seu medo. A receita que o seu pai usou para o sucesso ou para o fracasso, talvez não sirva para você. Talvez você não queira. Talvez a receita que você está usando seja parecida, mas a intenção é outra. E você tem que ter o direito de fazer diferente, ou você tem que ter o direito de fazer aquela receita, mesmo que outras pessoas não tenham dado conta. Talvez você tenha o direito de montar um negócio, mesmo que várias pessoas da sua família tenham ido à ruína ao tentar empreender. Talvez você tenha o direito de se separar ou de se casar. Estou usando talvez de forma bem retórica. Você tem esse direito. É a sua vida, é o seu prato. No final das contas, quem vai comer é você. Essas pessoas que ficam de fora jogando carne moída, macarrão, cebola, coentro no seu pudim, elas não vão comer o seu pudim. As pessoas que falam como você tem que viver a sua sexualidade, o seu relacionamento, elas não dormem com você, com o seu marido ou com o seu vazio. Tem muita gente que dá opiniões maravilhosas, cagam regras,
na vida dos outros e na hora H não estão lá para viver essa vida. Ah, Elton, mas você também faz isso, só que eu faço isso de forma assumida. Eu estou te dizendo, eu não vivo a sua vida, eu não vivo os seus problemas. Inclusive, você pode me contar o pior problema do mundo, que eu vou deitar e vou dormir, porque eu sei que a sua vida é sua, os seus problemas são seus. E o meu papel aqui é contribuir como um chefe de cozinha para te dizer, o que esse macarrão está fazendo perto desse leite condensado para fazer esse pudim? De quem é esse macarrão? Mas se você quiser deixar esse macarrão aí, que talvez seja o medo do seu pai, a culpa da sua mãe, você pode deixar. O meu papel é te dizer, talvez não fique tão bom, mas quem vai comer é você. Eu preparo o meu prato e como. Você prepara o seu prato e come. Nós podemos compartilhar experiências maravilhosas, tanto no preparo, quanto na hora de sentar e desfrutar desse prato. O nosso objetivo é que você construa uma vida memorável. Só que as nossas responsabilidades, elas não vão se misturar. Isso é uma cozinha saudável. Quem está fazendo pudim é responsável pelo pudim. Quem está fazendo o macarrão é responsável pelo macarrão. As responsabilidades não se misturam e as obrigações não se confundem. Você está vivendo uma vida onde você tem sido responsável por questões que não são suas. Onde você adquiriu obrigações totalmente confusas. A gente sempre vai falar de pai e de mãe, porque a dependência emocional, ela surge inicialmente na família. Quantos de vocês carregam verdadeiras dívidas impagáveis? Como assim uma dívida impagável? Você nem tem uma fatura na mesa, você está sendo cobrado, você está se dedicando, você está pagando uma dívida que você nem sabe quanto é, você nem sabe se é sua. Verdadeiras prisões, dívidas que não são suas, obrigações que não são suas, que desrespeitaram completamente as diferenças de vidas, as diferenças de momentos, que tiraram a sua liberdade. Quando a diferença é desrespeitada, quando a responsabilidade se mistura, quando a obrigação se confunde. Prisão que obriga as pessoas a viverem uma vida que elas não querem mais. Isso é totalmente contrário à construção de uma vida memorável. Uma vida memorável é uma vida onde você não abre mão de viver aquilo que faz sentido para você, aquilo que você deseja, aquilo que você acredita, aquilo que você quer para você. Uma vida memorável é uma vida onde você não se contenta, onde você não aceita mais a vida que você não quer. Só que uma vida memorável também é uma vida onde você assume o compromisso e a responsabilidade de construir seu próprio destino sem depender de ninguém. Já que estamos falando de cozinha, não tem como fazer omelete sem quebrar os ovos. Você vai precisar dizer para as pessoas, parem de jogar os seus ingredientes aqui. Você vai precisar acabar com essa intervenção, sem necessariamente acabar com essa relação. Ah, Elton, mas como é que eu vou fazer isso? As pessoas vão apelar, elas vão ficar tristes. Isso é um pensamento, uma reação de quem vive por dependência emocional. Assim como aquela vontade de eliminar essa pessoa da sua existência também. Quando você precisa eliminar alguém para conseguir seguir, é porque você não tem uma independência emocional dessa pessoa. Essa pessoa afeta demais, essa pessoa interfere na sua vida. A independência emocional é quando você tem a tranquilidade, a maturidade, você vai desenvolver isso através da estrutura que você está recebendo aqui, de dizer para a pessoa, deixa eu entender qual é a receita que você está usando e por que você acha que eu tenho que colocar macarrão no meu pudim. Porque a melhor forma de dizer para uma pessoa que ela não deve mais interferir na sua vida é mostrando claramente para ela que a receita que ela usa, que os ingredientes que ela usa e que o prato que ela está comendo são dela. De forma respeitosa. Embora as pessoas tenham muita dificuldade, porque elas desenvolveram uma necessidade e uma capacidade absurda de controlar a vida dos outros, inclusive a sua.
E esse é o papel desse protocolo. Te dá uma estrutura para dizer, de forma madura, saudável e responsável para as pessoas: coma o seu prato e seja feliz com ele. Me deixe comer o meu prato e ser feliz com ele. Quando eu como um prato diferente do seu, o seu não perde o sabor. Quando você come um prato diferente do meu, o meu não perde o sabor. Eu não fico triste. É a história do vegano e do carnívoro. Os dois podem ter uma experiência maravilhosa, desde que o carnívoro não jogue pedaços de carne no prato do vegano. Desde que o vegano não fique imputando ao carnívoro a obrigação de parar de comer aquela carne. Nós precisamos separar as nossas vidas, separar as nossas receitas, para que as diferenças sejam respeitadas. E assim a gente construa relações saudáveis e respeitosas, sem nenhuma prisão, sem nenhuma dificuldade de dizer não e sem nenhuma obrigação de dizer sim. Esse é o tipo de relação madura, saudável e responsável que você vai construir, eliminando toda a dependência emocional que você tiver desenvolvido com as pessoas, quer seja uma dependência emocional ativa ou quer seja uma dependência emocional passiva. Esses são os dois tipos de dependência emocional que se desenvolvem por causa dessa bagunça que você vai entender agora e se preparar para se livrar delas.